Olá, pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, que eu reservo para esses comentários, para essas abordagens sobre temas jurídicos. E hoje, falando especificamente do direito do trabalho, mais especificamente ainda, temas ligados à audiência e ao contrato de trabalho, usando uma questão da OAB como fio condutor para a nossa conversa. Eu trouxe aqui a questão número 1, que foi abordada no exame número 34, prova de segunda fase em Direito do Trabalho, que trazia o seguinte caso hipotético para a nossa análise. Cícero é piloto de avião comercial, após deixar de trabalhar para uma determinada companhia aérea brasileira, porque os seus salários estavam atrasados e já contava com 5 anos sem desfrutar férias, ou seja, a companhia brasileira não estava honrando as suas obrigações contratuais. Cícero foi contratado por uma companhia aérea chinesa, que faz apenas voos locais, voos lá na China. Cícero, então, teve que mudar de país. Mas, nesse meio tempo, Cícero ajuizou uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, mas no dia e na hora designados para audiência, ele não poderia estar presente, pois estava a trabalho na China. Não se poderá estar presente, né? Acho que talvez seria a melhor redação aí, pois estará a trabalho na China em voo de longa duração, sem possibilidade de acesso à internet. Então, antes que alguém pense, só ele pedir para participar pela internet, não tem jeito de participar por videoconferência, ele estará trabalhando no momento da audiência, é só pedir para ela ser alterada, para a pauta ser alterada, não, o voo é de longa duração. E antes também que alguém pense, então, de repente ele pede o adiamento, ele prova que ele vai estar a trabalho, o enunciado também vai nos dizer que Cícero tem pressa na solução do processo. Ele não interessa a Cícero esse adiamento. Com base na hipótese apresentada, lembrando que a empregadora brasileira não vinha cumprindo com as obrigações contratuais, Cícero propôs uma reclamatória trabalhista, mas ele não tem condição de estar na audiência designada e ele não tem interesse em pedir o adiamento. Com fundamento na CLT, responda como advogado ou como advogada de Cícero aos itens a seguir. Antes de ir para os itens, só chamar a atenção para a dica que o enunciado nos dá, né? Use como fundamento a CLT. O enunciado já dá uma dica, olha, não procure em súmula do TST, não procure em entendimento doutrinário, eu quero que você responda com base na CLT, e se assim o enunciado te pede, é porque a CLT traz resposta para os questionamentos que serão apresentados. Então, o próprio enunciado já funilou o âmbito do que você precisa pensar para responder adequadamente aqui. Primeira pergunta. Considerando que a vara do trabalho para a qual o processo foi distribuído utiliza o sistema de audiência fracionada, que a pouco eu comento o que é isso, que medida você deverá adotar para evitar o adiamento da audiência ou o arquivamento do processo? Essa questão da audiência fracionada, ela está colocada na questão porque, como regra inicial, a CLT prevê que a audiência trabalhista deve ser uma só, como regra básica. Começou a audiência, as partes, o juiz vai tentar uma conciliação, a parte reclamada apresenta defesa, a parte reclamante já faz a impugnação da defesa, as provas já são produzidas e até, se possível, a sentença já é proferida ali. Regra básica, mas a CLT também vai permitir, e é bastante comum, a depender da vara do trabalho, que a audiência seja fracionada. Alguns juízes e juízas seguem a regra básica da CLT e tentam fazer, na medida do que lhes é possível, uma audiência só, mas muitas outras varas, sob direção de outros juízes e outras juízes, com autorização da CLT, repito, fracionam a audiência, isto é, fazem uma chamada audiência inicial,
onde apenas é tentada uma conciliação, não obtida, a defesa é apresentada pela parte reclamada, e o restante da audiência, que é a produção de provas, uma nova tentativa de conciliação e até, eventualmente, a apresentação de a decisão sendo proferida, isso fica para uma outra audiência, que é chamada de audiência de instrução e julgamento, né? Nome mais explicativo impossível. E o enunciado está nos dizendo que essa vara do trabalho em questão adota o sistema de audiência fracionada. Isso é importante porque, se essa vara do trabalho, onde tramita a ação de Cícero, fizer questão de fazer sempre audiência una, Cícero eventualmente teria que necessariamente estar presente, porque poderia ser solicitado pelo próprio juiz e pela parte reclamada um depoimento pessoal dele. Mas se essa vara utiliza o sistema de audiência fracionada, essa primeira audiência é realmente só para uma tentativa de acordo, o advogado ou advogada de Cícero, que somos nós aqui nessa questão, com poderes para transigir, podemos decidir por ele, a partir das diretrizes que ele eventualmente nos passar, que acordo fazer ou não fazer no processo. Então, para isso, dá para suprir a ausência de Cícero. E sendo uma audiência inicial, não havendo acordo, a parte reclamada vai apresentar a defesa e tudo certo. Então, a presença física, de fato, de Cícero, numa audiência inicial, ela é quase que uma mera formalidade. Levando isso em conta, nos é questionado que medida você deverá adotar para evitar o adiamento da audiência ou o arquivamento do processo. Daqui a pouco eu comento mais um pouco disso e até trago a resposta correta, mas deixa eu só ler a letra B do enunciado, né? Acerca da ruptura do contrato de trabalho, que tese jurídica você sustentaria na reclamação trabalhista? Bom, pessoal, aqui, na primeira questão, o cerne aqui, né, o objeto de dúvida, né, ou o ponto que a questão busca explorar, né, para verificar até onde vai o conhecimento do candidato ou da candidata, é aquela regra também inicial do processo do trabalho, que admite ressalva, e é essa ressalva que essa questão nos quer cobrar, né, é a regra básica de que, segundo a qual o reclamante precisa comparecer nas audiências designadas, sobretudo a audiência inicial ou audiência una, sob pena de ser arquivada a reclamatória, né, ser extinta, ser arquivada e com os pedidos extintos sem julgamento de mérito. Isso, a pessoa que tem algum conhecimento em processo do trabalho tem isso em mente, né? E ao ler o enunciado da questão, a pessoa lembrando dessa regra básica, pensa, poxa, mas se o Cícero não pode participar da audiência, fazer, né? Que solução que eu posso aplicar nesse caso? A questão é que muita gente, às vezes, não se recorda, né? não se lembra, e é aí que esse questionamento quer aproveitar, que, segundo o artigo 843, parágrafo 2º da CLT, se o reclamante tiver algum motivo justo, algum motivo insuperável também, né, além de justo e insuperável, para não comparecer presencialmente na audiência, ele pode pedir a sua representação por um outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato de classe. Você pode questionar, mas o que é entendido como um impedimento justo, um impedimento insuperável? São termos que serão analisados, ou circunstâncias que serão analisadas caso a caso pelo magistrado. A CLT trata disso de uma forma genérica, exatamente para dar uma margem de flexibilidade para que os juízes possam entender situações com certas peculiaridades, como de fato impedimentos justos, e outras situações com outras peculiaridades, como impedimentos superáveis e solucionáveis. Nesse caso de Cícero, eu acho muito bem definido, delimitado,
que ele tem um impedimento dos mais justificados. Ele estará trabalhando em outro país, sem acesso à internet, sem acesso ao telefone celular, nas alturas, num trabalho que, inclusive, requer extrema atenção dele. Não adianta mudar a audiência de pauta, o processo dele na pauta de audiência, e também adiar essa audiência trará um grande prejuízo para o reclamante. Ele tem pressa na solução desse caso. Então, é sim um impedimento dos mais justificáveis, né? Acho que o enunciado fez questão de trazer essas peculiaridades para deixar muito bem definido isso, e nesse sentido, né? Artigo 843, parágrafo 2º da CLT, Cícero pode ser representado, pode pedir para ser representado por um colega da mesma profissão ou pelo sindicato da categoria, né? Então, lembre desse aspecto. A regra básica é a que mais costuma ser cobrada em provas, mas essa regra, essa ressalva, essa regra excepcional, como a gente está vendo, de vez em quando também aparece nos questionamentos de prova, de concurso e na vida real, né? Às vezes você precisa, na sua prática real, vai passar por uma situação como essa, está aí a sua solução. Sua cliente não pode comparecer presencialmente numa audiência de um processo em que ele ou ela é o reclamante, se houver uma justificativa convincente, pode haver essa representação. E com base na segunda pergunta, né, ou tratando agora da segunda pergunta, essa ruptura do contrato de trabalho, que tese você vai sustentar? Essa parte do enunciado não está tão clara quanto a primeira parte, e me parece, né, que é porque a banca avaliadora não quis entregar tanto a resposta. Então, deixa eu tentar aqui fazer o trabalho, complementar o trabalho do avaliador e tentar revelar com mais amplitude o que está sendo questionado aqui. Ora, nós temos Cícero, que estava insatisfeito, né? Nós tínhamos um trabalhador que estava insatisfeito com o desenrolar do seu contrato de trabalho anterior, porque o seu empregador simplesmente não cumpria as obrigações, né? Não concedia as férias e estava atrasando os salários. Então, Cícero, inclusive, teve que buscar uma outra empregadora, mas, a despeito do enunciado não deixar isso muito claro, né, a gente encontra isso nas entrelinhas desse caso, Cícero não quer apenas pedir demissão. Porque se ele pede demissão, ele tem um acerto rescisório menor do que se ele estivesse simplesmente sendo demitido, ou se o contrato de trabalho dele com a empresa brasileira estivesse sendo extinto por culpa dessa empresa, por iniciativa dessa empresa. Podemos lembrar aqui, o Cícero, quando o contrato de trabalho dele é extinto por iniciativa, por culpa da empregadora, ele recebe aviso prévio, ele recebe uma multa de 40% do FGTS, né, do saldo de FGTS relativo àquele contrato de trabalho. Como o Cícero já está trabalhando há algum tempo para e como ele trabalhou durante alguns anos para essa empregadora, o saldo de FGTS dele deve ser razoável. Então, essa multa faz muita diferença. Você está me ouvindo e deve estar pensando, poxa, Ricardo, mas o Cícero já está, inclusive, em outra companhia aérea, isso aí é quase com um abandono de emprego, né? É um pedido de demissão aí quase que implícito, né? E esse é o ponto dessa segunda parte do enunciado, né? A gente percebe que Cícero, de fato, mudou de empregadora, né? Então ele deixou para lá essa companhia aérea brasileira, mas nós, enquanto advogados de Cícero, o enunciado nos pede que tese a gente pode sustentar para delimitar ou para classificar essa ruptura do contrato de trabalho de maneira favorável ao Cícero, de maneira a se interpretar que ele não abandonou o emprego e que a extinção do contrato de trabalho não se dá por culpa ou iniciativa dele, mas por culpa da empregadora. Eu acho que com as ponderações que eu fiz e até com os termos que eu usei, né, acho que já deu para você deduzir aonde a gente vai chegar, né? Como
Aí, mais uma vez, né, tentando elucidar o que diz a segunda parte do enunciado. Como classificarmos a atitude de Cícero, não como um pedido de demissão ou um abandono de emprego, que definiria a extinção do contrato de trabalho por iniciativa dele, mas como uma extinção contratual por culpa, por iniciativa da empregadora. Sim, se você está pensando na tese da rescisão indireta, acertou. É isso que a gente tinha que responder nessa segunda parte do enunciado. Como a empregadora de Cícero vinha atrasando salários, não concedia férias a ele, o que são graves violações às obrigações patronais no contrato de trabalho, cabe ao empregador, com base no artigo 483, especificamente a linha D, que fala, né, no descumprimento das obrigações do empregador, pleitear que a Justiça do Trabalho reconheça que a ruptura do contrato ocorreu por culpa da empregadora. E que essa postura de Cícero de ter buscado uma outra empregadora foi uma postura de quem estava diante de um contrato sendo descumprido num determinado ponto e, para sobreviver, precisou buscar uma outra empregadora que honrasse com as suas obrigações. Mas como definir juridicamente, inclusive, que consequências jurídicas aplicar à extinção deste contrato com a empregadora brasileira? A partir da tese da rescisão indireta. Quem pode estar ouvindo esse vídeo e não está tão habituado com as questões trabalhistas, talvez estudante aí de períodos iniciais do curso, né? A rescisão indireta é a extinção do contrato por justa causa do empregador. Né? Todo mundo ouve falar no dia a dia, até na experiência pessoal, das demissões ou nas dispensas por justa causa, que é quando o empregado deixa de cumprir algumas obrigações importantes do contrato de trabalho e aí o contrato é extinto, considerando-se a iniciativa ou a culpa deste trabalhador, né, e aí acontece a dispensa por justa causa, que dá a esse trabalhador um direito a um acerto rescisório com menos verbas do que aconteceria se ele estivesse, na verdade, sendo dispensado sem ter feito nada que motivasse isso, né, se estivesse havendo uma dispensa sem justa causa. Mas essa extinção contratual por justa causa também pode se dar por culpa do empregador. E quando ocorre isso, fala-se na chamada rescisão indireta. O contrato de trabalho é extinto caso a Justiça do Trabalho reconheça que houve culpa e descumprimento do empregador nas obrigações contratuais, e aí o empregado na rescisão indireta tem direito a um acerto rescisório completo, como se dispensado sem justa causa ele estivesse sendo. Então, ele tem direito ao saldo de salários, às férias que não foram pagas, ao 13º que não foi pago, né, que eventualmente não tenha sido pago, a aviso prévio, ele levanta o saldo de FGTS relativo àquele contrato, ele recebe a multa de 40% sobre o saldo do FGTS relativo àquele contrato, e se não estiver empregado, esse trabalhador, se satisfizer também os outros requisitos legais, ele terá direito a receber seguro-desemprego também. No caso de Cícero, ele já está trabalhando em outra companhia, ele não vai receber seguro-desemprego, mas ele terá, caso a tese de rescisão indireta, nesse caso, for acolhida, e será, porque é a situação que é bem clara, bem típica desse instituto jurídico, Cícero terá o acerto rescisório completo. Ok? Pessoal, isso aí que eu queria comentar sobre esse caso. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado todo mundo aí a relembrar ou conhecer alguns institutos do direito do trabalho. Valeu, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.